administração pública brasileira. É nossa proposta fazermos uma reforma administrativa para evitar esse paralelismo, a dubiedade de responsabilidade, ou pior, as ausências. Mas em relação às agências, o que o senhor acha? Dado que nós privatizamos, dado que nós privatizamos, nós precisamos de um órgão regulador, um órgão fiscalizador e que proteja o usuário. E o Ministério faz o quê? O Ministério formula as políticas. Mas as duas estruturas não deve ter função, juntas. o que tem que evitar é o paralelismo. O Ministério formula política. Por exemplo, o Ministério das Telecomunicações tem a tarefa de, por exemplo, informatizar as escolas, que tem um fundo para isso, que foi criado na esteira da privatização. Então é uma função indeclinável. Não pode haver choque de tarefas e pior, hoje o usuário brasileiro, condenado a um galope mais louco de tarifas, tanto em energia elétrica quanto em telefonia, o sistema de telefonia muito precocemente envelheceu, não tecnologicamente, mas envelheceu o marco regulatório, porque você tem um prejuízo generalizado, você já tem a maior inadimplência de telecomunicações no mundo inteiro, e o setor energético, a patuscada da falta de energia foi de tudo o senhor fala numa reforma administrativa meritocrática. Meritocrática, isso. Isso significa enfrentar, mas enfrentar mesmo, bater de frente com o corporativismo do funcionalismo. Como é que o senhor espera... eu sou razoavelmente bem treinado. Isso que eu queria saber. O senhor fez isso no seu estado. Mas lá, e na minha prefeitura lá também. A situação era um pouco menos problemática. Não, você sabe, eu fui ministro da Fazenda também. Sim, mas estou dizendo enfrentar o corporativismo do funcionalismo. É a mesma maneira que você ao invés de fazer uma teoria, não vou enfrentar o Congresso. O Congresso vai ser meu parceiro. O Congresso vai ser meu parceiro, o Congresso brasileiro. Se você tiver a capacidade de ajudar a sociedade a entender e ajudar o congressista a superar a pressão dos setores organizados, privilegiados, que são contra a mudança, não é o congressista, ele imediatamente vota. Isso, então vamos reformular a pergunta. Como é que o senhor vai se organizar? Vou contar uma história. Vou contar uma história. Eu assumi o Ministério da Fazenda na crise violenta da parabólica, estava ali o Plano Real se perdendo, e no dia 7 de setembro de 1994. Naquele dia eu tomei posse, era mais ou menos 11 horas da manhã, e havia, entre outras graves questões, uma greve da Receita Federal. Toda parada, e tinha uma extensa pauta. A primeira era ser recebida pelo ministro, que incrivelmente não recebia. Eu fui resolver os outros abacaxis todos ali daquele dia, que era feriado, e à meia-noite daquele dia, que eu também gosto muito de trabalhar, mandei chamar as lideranças todas e fiz com eles o que sempre foi minha relação com o servidor público. Olha aqui, eu não sou patrão de ninguém, né? Estou aqui responsável por ser chefe de vocês por uma conjuntura, não me interessa explorar o trabalho de ninguém. Nas outras vezes eu era o chefe final, governador e prefeito. Dessa vez eu dizia, tem um chefe para cima de mim, então a minha tarefa é defender vocês para o meu chefe e vocês têm que ter, vamos dizer, a obediência funcional a mim. Então eu queria pedir a vocês um crédito de confiança. Encerre essa greve hoje como um sinal de boa-fé, não é? E eu imediatamente assumo o compromisso de estabelecer uma agenda de consertar. E eu quero crer que eu tenho muito queridos amigos na Receita Federal. Acabamos a greve. Isso é muito diferente de pegar um projeto, acabamos a greve, com os privilégios, acabamos com a greve e implantar. Qual é o privilégio que tem no governo federal hoje? Não, eu estou dizendo que é muito difícil. 7 anos sem reajuste, 5 mil homens operacionais na Polícia Federal. Se o senhor quiser adotar a meritocracia no serviço público, não é problema nenhum. O senhor seguramente vai mexer. Mas 70% do servidor público que sonha com isso. Ele sonha com um modelo de ascensão funcional em que eles, tratando bem o usuário, em que eles se treinando, em que eles se qualificando, em que ele tenha ascensão até o limite de ser chefe sem precisar ser apadrinhado de político. Tudo é a base da administração pública. Então o quadro tem evoluído, o senhor diria isso? O quadro brasileiro tem